Bom dia. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Hoje é o nosso segundo dia desse nosso evento maravilhoso, e no qual nós teremos muitas palestras interessantes. Então, de 9 às 10, nós teremos duas mini-conferências, né? Que vai ser coordenada pela doutora Osana de Bonci, e de 10 às 12, uma keynote, né, uma sessão keynotes que é coordenada pela doutora Liana Nagano. Então, eu passo a palavra à doutora Osana. Obrigada. Obrigada, Eliane. Bom dia a todos. Queria falar primeiramente que é uma grande alegria estar aqui, né? Segundo dia de Rede Algas, o 8º Rede Algas. Queria agradecer à comissão organizadora pelo meu nome, pela indicação, porque além de ser uma grande alegria, eu posso estar presente com o Levi e com a Letícia, que são duas pessoas muito especiais para mim. A Letícia, como a gente vai falar, a gente passou até um tempo juntos no Scripps, em San Diego. O Levi, eu fui banca de doutorado dele, então eu falei que é muito orgulho estar aqui presidindo como chair, uma sessão onde esse menino, que eu falo um jovem, e já tão brilhante, né, com uma carreira tão bonita. Então, eu gostaria de iniciar essa sessão agradecendo novamente a Letícia e ao Levi pelo convite. Com certeza teremos duas mini-conferências muito interessantes, inovadoras. E nesse intuito, eu gostaria de fazer um breve relato da carreira da professora Letícia e do Levi. Logo após essa apresentação, cada um terá 20 minutos para fazer as suas apresentações. E logo após as apresentações, entraremos com a sessão de questões, certo? Porque até às 10 horas nós teremos esse tempo. Eu queria deixar só uma sugestão. As pessoas que estiverem assistindo estarão enviando as questões, né? Caso alguma questão não possa ser respondida, porque ontem tiveram muitas questões e às vezes a gente tem que selecionar algumas. Os e-mails dos docentes estão aí na página do Rede Algas, então se alguém ficar um pouco desapontado, minha questão não foi respondida, pode enviar um e-mail para eles depois, tá? Mas nós aqui tentaremos abordar o máximo possível dos questionamentos. Bom, então, contando um pouco a respeito da vida da professora Letícia Lotufo, do ICB-USP, ela é professora titular do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a CIESP, membro da coordenação do programa Biota FAPESP. A professora Letícia possui graduação em Ciências Biológicas pela USP, em 1993, e doutorado em Ciências em Fisiologia Geral pela USP também em 1998. Realizou pós-doutorado na USP e no Scripps Institution of Oceanography, da UCSD San Diego, Estados Unidos. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências de 2009 a 2014. Foi vice-presidente e diretora executiva da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental de 2012 a 2017, foram 2 mandatos. Foi membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2013 a 2017. Foi professora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará, de 2002 a 2014. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará também, conceito 6 CAPES, de 2011 a 2013. Publicou cerca de 295 trabalhos em periódicos indexados, com vários colaboradores. Tem várias colaborações internacionais também. Sua atuação científica envolve a busca por novos fármacos anticâncer a partir da biodiversidade brasileira, em espécies do ambiente marinho. Com relação ao nosso jovem Levi Machado, da Unesp, ele tem graduação em Tecnologia de Saneamento Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2008. Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, 2009. Especialização em Manejo e Conservação da Biodiversidade Vegetal na UFES também, em 2008. Mestre em Biologia Vegetal, Fisiologia, pela UFES, 2010.
e doutor em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica IBT São Paulo 2014. Participou como pesquisador embarcado no Programa Antártico Brasileiro, na 33ª Operantar 2014-2015, e atualmente é professor no curso de Engenharia de Pesca e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação, mestrado profissionalizante em Engenharia de Biomateriais e Bioprocessos da Unesp. Atualmente, atual na pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicados na abordagem biotecnológica de algas e plantas aquáticas. Coordena o ambiente de inovação em incubadora de empresas de base tecnológica, Aquário de Ideias. Então, novamente, é um grande prazer recebê-los aqui. Eu convido a professora Letícia para iniciar sua apresentação. Você tem 20 minutos, tá, Letícia? A seguir, eu já convido o Levi para dar início a sua apresentação também. Muito obrigada. Está sem áudio. Bom dia, Osana. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui no Rede Algas, né? Quem trabalha com biologia marinha em qualquer área no Brasil conhece o Rede Algas, e não só o encontro, mas a própria rede, que tem feito uma diferença, eu acho, num ambiente de pesquisa muito positiva com relação à pesquisa em biodiversidade e biotecnologia marinha. Então, dito isso, eu vou compartilhar a minha tela para conversar um pouquinho aqui e dividir a nossa experiência com vocês. Deixa eu colocar. Creio que nós estamos nos vendo, né? Aqui. Tá ótimo. Então, gente, eu coloquei o título de contar bem, assim, especificamente o que a gente faz lá no laboratório, que é prospecção sustentável, né, de produtos naturais marinhos com atividade anticâncer. Mas, na verdade, depois de ver o programa do evento e conversando um pouco com a Osana e vendo a apresentação do Levi, eu resolvi voltar um pouquinho e discutir com vocês, talvez, conceitos um pouco mais gerais, antes da gente entrar necessariamente no tema da apresentação. A gente está vivendo agora um momento, né? Até 2030, a gente tem determinadas metas, ou seja, a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável que levariam a gente a ter um planeta melhor, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco a nossa discussão para esse contexto dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também para o contexto da década dos oceanos, que começou agora em 2021. Né? E como é que a biotecnologia interage dentro desse ambiente, né? Que é um misto de uso, mas que não pode perder nenhum momento de vista a saúde e a conservação dos oceanos. E aí eu vou apresentar para vocês a nossa rede de pesquisa, né? Que chama Prospec-Mar, que tem como ideia integrar diferentes abordagens na bioprospecção de novas moléculas com um potencial anticâncer. Então, aqui estão apresentando para vocês os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, e aí eu chamo a atenção aqui para o 14 e 15, né, que trata da vida da água e na vida terrestre. E, para mim, e acho que para várias pessoas que trabalham com pesquisa, esse estudo da biodiversidade, ele, na verdade, envolve, né, vários outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, quando a gente pensa em água, né, a proteção das mananciais está diretamente relacionada com a proteção da biodiversidade. Quando a gente pensa nas cadeias produtivas que são feitas a partir da biodiversidade, né, a erradicação da pobreza, a saúde e o bem-estar também estão aí relacionados. Né? O que eu vou mostrar para vocês, a biodiversidade marinha como sendo uma inspiração de moléculas para desenvolvimento de novos fármacos, também passa por aí. Né? Então, eu acho que cada vez mais está crescendo, né? Mesmo nos projetos que a gente manda para o CNPq, para a FAPESP, a necessidade de situar os nossos projetos e a nossa atuação com uma contribuição para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, agora em 2021, começa a década dos oceanos. Né? Então, a gente precisa entender que o oceano, ele passa, porque assim, a gente aqui está muito claro nessa comunidade a questão da biodiversidade marinha,
né? E de todas os desenrolares de conservar e usar essa biodiversidade. Mas se a gente fosse para um congresso de óleo e gás, talvez o oceano aparecesse muito mais como uma fonte de petróleo. Se a gente estiver lá na Universidade do Levi, que é de engenharia de pesca, talvez a gente tenha muito mais preocupado com as questões de pesca e aquicultura. Então, assim, na verdade, a gente precisa pensar o oceano de uma forma mais abrangente, porque, na verdade, o oceano tem um papel desde a estabilização do clima, o armazenamento de carbono, produção de oxigênio, produção de alimento, até inúmeros serviços ecossistêmicos que a gente pode tirar desse ambiente. E no contexto da década dos oceanos, ela nos convida a investir na ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, a gente enxerga o oceano como a 5ª maior economia do mundo. Se a gente pensar alguns números interessantes, a gente tem que 30 milhões de empregos diretos estão relacionados, né, aos oceanos, gerando uma riqueza equivalente de 3 trilhões por ano. E isso coloca o estudo dos oceanos como a 5ª maior economia do mundo, né? Aqui eu queria trazer um pouco a visão da década, né, que é desenvolver o conhecimento científico, construir infraestruturas e promover parcerias para um oceano sustentável e saudável, né? E, na verdade, a gente tem aqui, vou chamar a atenção para esse aqui do cantinho, que seria sintetizar pesquisas existentes, definir tendências, lacunas de conhecimento e prioridades para as pesquisas futuras. Eu acho, gente, que nesse sentido, né, que agora a gente vai falar um pouquinho desse uso da biodiversidade, né, da aplicação da tecnologia e da ciência na diversidade marinha, eu diria que a Rede Algas, no Brasil, ela tem um papel extremamente pioneiro, né? A gente consegue identificar, no âmbito da Rede Alga, cadeias produtivas que vão desde a descrição de uma espécie até hoje, num cultivo, né, responsável, em determinadas envolvendo a comunidade local, ou seja, promovendo emprego, promovendo sustentabilidade. Então, assim, talvez, eu não tenho dúvida, talvez não tenho dúvida que a Rede Alga é o nosso melhor exemplo de uma rede estabelecida na área de pesquisa marinha, né? Então, eu já vi que ontem a Yossi mostrou um slide parecido, né, falando da dimensão do nosso oceano, então a gente tem aí uma diversidade filética muito maior do que em qualquer outro ambiente, a gente tem um ambiente rico em interações ecológicas e, derivado dessa biodiversidade, a gente tem uma riqueza de substâncias químicas que eu sei que vocês estão vendo desde ontem, né, discutindo aqui em detalhes. Então, a nossa dever de casa de descrever o oceano a gente ainda está devendo. Talvez, e de novo, né, vocês vão me achar a puxa-saco da Rede Algas hoje, mas talvez a diversidade de algas seja a melhor conhecida, pelo esforço que já foi colocado em se conhecer essa diversidade. Então, a gente teve aí, na década, né, 2001 a 2010, um esforço imenso em descrever a biodiversidade do oceano no mundo, com o Census of Marine Life, que, de fato, descreveu mais de 6 mil potenciais novas espécies, mas o nosso Brasil, que continua aqui no verdinho com a diversidade intermediária, para alguns grupos, a gente sabe que a gente tem uma subamostragem muito significativa, né? Então, por exemplo, quando eu penso na nossa própria experiência, né, minha pessoal, que sou casada com um taxonomista de assídeas, quando a gente mudou para o Ceará, o número de espécies que tinham sido descritas de assídeas para o Ceará subiu de 4 para 28. Então, para vocês terem uma ideia de que, se aumentar o esforço, a gente tem uma biodiversidade imensa ainda para ser, né, conhecida. E eu elogiei os algólogos, será que eu posso falar assim, né? Os ficólogos, porque se a gente olha no oceano, né, esse trabalho do Camilo Mora, o número de espécies catalogadas frente àquilo que é previsto de existir, é justamente no grupo das algas onde a gente já conseguiu o maior avanço, né? Onde a gente já conseguiu o maior número de espécies descritas. E isso não é só no mundo, mas é válido também para o Brasil, porque a gente tem uma rede muito bem estabelecida. Mas eu, por exemplo, que me dedico principalmente a estudar bactérias, a gente tem
previsto, né? A gente não descreveu nem assim 1% daquilo que existe de previsão de espécies no ambiente marinho. Então, isso que a gente chama de recursos genéticos marinhos, né, e que a gente agora tem uma dor de cabeça, às vezes com as licenças do CEGEM, a gente tem, né, isso é importante, né, falar aqui que vocês têm que procurar todas as licenças antes de fazerem esse tipo de trabalho, mas que a gente precisa, então, entender, conhecer, para usar e preservar. Esse é o grande desafio da gente, né? Então, quando a gente olha biodiversidade, a gente está acostumado a ver essa beleza, esse jardim submerso, mas, na verdade, o convite da palestra, né, é para ver não só a biodiversidade, as espécies, mas para pensar na diversidade gênica que tem ali, ou seja, a gente tem um mundo de bactérias e fungos associados a essa diversidade, que muitas vezes a gente não conhece, né? O que a gente consegue cultivar, na melhor das hipóteses, aí seria 10% dessa diversidade gênica, e essa conversa, junto com as pressões ambientais, está gerando aí uma diversidade química, né, fascinante e que, no caso da biotecnologia, é a inspiração para a gente desenvolver, né, seja novos cosméticos, fármacos, né, produtos agrícolas, a gente tem um mundo para inovar. E aí eu lembro para vocês que os produtos naturais, eles trazem a evolução junto com eles. Então, eles evoluíram dentro do meio biológico. E, com isso, a gente tem características que tornam essas moléculas mais reativas dentro do ambiente biológico, como, por exemplo, a presença de centros estereogênicos, né, que dá volume às moléculas, a uma maior quantidade relativa de oxigênio, que permite, por exemplo, né, dependendo da organização desses grupos, fazer a adição de Michael e oxidar e reduzir as moléculas biológicas. Né? Então, a gente tem uma série de coisas que tornam os produtos naturais atrativos do ponto de vista da indústria de fármacos. Apesar do que a maioria deles não segue as leis, né, a chamada lei de Lipinski, ou a lei dos 5, que seria obedecer essas características de ter até 5 centros estereogênicos, 5 centros de oxirredução, né, uma massa molecular até 500 Daltons e um pKa em torno de 5, isso tornaria a molécula mais fácil de ter biodisponibilidade quando tomada oralmente. Mas, no caso do câncer, a gente sabe que muitas moléculas não são administradas oralmente. Então, para mostrar para vocês aqui, a gente tem esses trabalhos do Dr. Newman e do Dr. Gordon, eles são aquelas revisões que a gente espera todo ano para entender como é que os fármacos, como é que os produtos naturais marinhos estão interferindo no mundo dos fármacos, né? E aqui, só para mostrar para vocês, quando a gente tira os anticorpos monoclonais e as vacinas, a gente tem cerca de 185 fármacos que têm uma relação com o produto natural, e eu diria que cerca de 150, né? Não, 185 são fármacos de tamanho, de peso molecular pequeno, e desses 150 teriam relação com o produto natural. Então, a gente tem algo entre 50% e 70% aí relacionado a depender da patologia que a gente está falando. A gente escreveu essa revisão aqui, que foi publicada em 2020, e naquela época, né, quando a gente submeteu essa no British Journal of Pharmacology, a gente tinha 5 fármacos marinhos aprovados para o tratamento de câncer. E agora a gente já tem 13. Só para vocês terem uma ideia de que esse mercado está crescendo numa velocidade muito grande, principalmente quando a gente pensa nos fármacos, né, na tecnologia de ligar essas moléculas, que muitas vezes são muito tóxicas, a anticorpos monoclonais que direcionam esse tratamento para a célula tumoral, reduzindo os efeitos tóxicos no organismo como um todo. Então, aqui mostrando para vocês alguns exemplos, né, a plitidepsina, trabectedina, a eribulina e o adcetris. Aqui está o exemplo, né, do fármaco ligado ao anticorpo monoclonal, aqui um anti-CD30, né, que permite o uso no tratamento de linfomas, mas junto com cada molécula dessa, vem uma história também de um alvo molecular inusitado, né? Então, aqui a plitidepsina com fator de alongamento de proteínas, que é o primeiro fármaco que está atuando aí,
a trabectedina como sendo um fármaco capaz de deslocar fatores de transcrição do DNA, também foi a primeira descrita com essa propriedade, né? E a eribulina, na verdade, ela atua na tubulina, que já é um alvo estabelecido, mas que a gente aí tem um novo sítio permitindo que, inclusive, a eribulina seja utilizada para tratar pacientes de câncer de mama, né, que tenham resistência, por exemplo, à antraciclina e outras terapias. Então, gente, a gente estima nesse oceano uma inovação de alguns trilhões de dólares, né? A gente estima que existam mais de 500 mil moléculas esperando para ser descoberta e que essas moléculas podem levar ao desenvolvimento de mais de 2 centenas de fármacos. Isso mundialmente. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um número tão preciso. Mas eu chego agora, então, nas peças do nosso quebra-cabeça. O nosso quebra-cabeça, né? Nosso grupo, que, na verdade, é uma colaboração, uma rede, com mais de 50 pesquisadores distribuídos no Brasil inteiro. Tem o câncer como doença-alvo, né? Então, a gente tem uma incidência crescente, uma mortalidade crescente, e, apesar dos avanços no tratamento, a gente tem um custo de tratamento muito alto. A gente tem o Brasil com uma diversidade, né? Muito pouco explorada ainda de recursos genéticos marinhos. A gente tem, na nossa rede, baseada, além dos estudos de citotoxicidade geral, em estudos alvo-direcionados. Então, buscamos introduzir também novos alvos terapêuticos na terapia do câncer e, combinando isso, que a gente quer achar a pecinha que está faltando, que seriam novos protótipos para o desenvolvimento sustentável de fármacos. Né? Então, nesses anos que eu fiquei na Federal do Ceará, principalmente, já comecei lá o estudo com micro-organismos, a gente iniciou com os estudos de invertebrados e algas, né? E talvez, até por estar aqui na Rede Alga com vocês, um dos resultados mais promissores que tivemos foi o estudo, né, com o sargasso vulgare. Na verdade, com algas, com moléculas do tipo alginato, né, que são polissacarídeos, alginatos de sódio, que a gente, usando o nosso screening em células tumorais, a gente não via atividade. Mas quando a gente testou em camundongos, a gente tinha uma potente atividade mesmo após a administração oral, que seria muito interessante. E a gente conseguiu ver que parâmetros, né, imunológicos dos animais estavam estimulados, ou seja, essa atividade antitumoral envolvia o sistema imunológico. Na verdade, a gente não deu seguimento, ainda a gente propôs um projeto grande com esse resultado, mas acabamos, né, ele está em stand-by, ele não está esquecido, porque uma das vertentes que a gente tem pensado em abordar seria o desenvolvimento de nanopartículas de alginato, porque isso, inclusive, o alginato, inclusive, é um material muito usado para isso. Né? Então, hoje em dia, a nossa rede, que a gente chama de Prospecmar, ela propõe usar várias abordagens buscando protótipos anticâncer. É uma rede irmã da rede Cisbiota-Mar, coordenada pelo Sérgio Flotter, de Santa Catarina, que envolve o Paulinho Horta, que eu sei que vai falar aqui, envolve a Miriam, que eu acho que falou ontem aqui, né? Então, a gente tem uma turma grande de pesquisadores e a rede coordenada pelo CADU, da Federal Fluminense, que é a rede PELD das Ilhas Oceânicas. Então, nosso laboratório, né, na verdade, a gente coleta na costa brasileira como um todo, mas a gente tem um foco especial nas nossas ilhas oceânicas, né, nas parcerias aí do Pró-Arquipélago e do Pró-Trindade. E nessa virada para as ilhas, a gente também buscou atrelar mais sustentabilidade à nossa pesquisa, buscando agora não o uso de invertebrados e algas, mas o uso de bactérias associadas. As bactérias, gente, elas são muito exploradas para a produção de fármacos, elas têm uma versatilidade metabólica muito grande, a gente consegue, né, fazer manipulação do genoma, ou seja, aumentar a diversidade dos fármacos que produz, entender, né, quais são os mecanismos de resistência, mecanismos de ação, e isso nos levou a virar os nossos olhos para as bactérias. E a gente usa métodos tradicionais de isolamento dessas bactérias marinhas, né? Eu não vou entrar aqui, como eu falei, a minha ideia é dar uma visão geral. Então, a partir do sedimento, ou do invertebrado, ou da alga,
a gente isola bactérias, os fungos acabam sendo isolados pelos nossos parceiros, como a Osana, como a Dulce, né, como o Marcelo Pena, que são colegas que trabalham com material semelhante, isolam fungos, que a gente acaba testando no laboratório também. E no nosso banco de bactérias, que aqui tem, né, alguns exemplos, a gente tem hoje cerca de 1.500 cepas dos mais diversos locais, né, aqui, tanto da costa brasileira quanto do Mar Profundo da Antártida. Então, a nossa detecção de atividade é feita com base na capacidade de matar células tumorais, usando o MPT, mas, né, a gente implementou essas metodologias alvo-direcionadas, onde a gente expressa as proteínas interessantes no câncer, proteínas-alvo superexpressas, usa o sistema, né, de cromatografia e pescamos as moléculas que interagem com esses alvos e vamos estudar essas moléculas. Então, a gente tem usado o fator de transcrição TBX2, as cromomicinas, que são moléculas que interagem com ele, as proteínas inibidoras de apoptose, com as prodigininas, temos pesquisado os inibidores de proteassoma, que as eponemicinas são moduladoras, e estamos pesquisando a estatimina, mas não temos ainda nenhuma substância promissora. Né? Então, além disso, nós fazemos um perfil, que vocês já devem ter visto aqui várias apresentações, de um fingerprint metabólico. Então, a gente anota a presença de substâncias nesses extratos, estou terminando, Osana, e isso dá uma ideia, né, da diversidade química deles. E outros desenrolares, gente, que eu acho não menos importante, é usar a informação metabólica para entender a ecologia dessas espécies. Então, nesse trabalho aqui, a gente mostra que quinidários, eles expressam o metabolismo dependendo de onde eles são coletados. Isso nos dá a ideia de que a gente possa usar essas informações para entender como a nossa diversidade responde, por exemplo, ao aquecimento global. Então, para finalizar, né, lembro para vocês que diversidade biológica gera diversidade química e inovação, que nós temos um aquário para explorar imenso, né? Eu tenho um amigo que brinca que a gente tem, na verdade, um oceano, enquanto muitos países têm só um aquário, porque nós temos a segunda maior costa do mundo. A gente precisa de redes de pesquisa para trabalhar, existem centenas de fármacos esperando para serem descobertos e junto a gente pode descobrir novos alvos. Vamos conhecer para valorizar e valorizar para conservar. Né? Aqui a nossa equipe de colaboradores nacionais e internacionais, o time do laboratório, né, que está aí ainda no nosso último Natal pré-pandemia, e eu agradeço, então, a vocês pela atenção e agradeço à Marinha pela colaboração, por nos levarem às ilhas oceânicas e às agências de fomento. Acho que eu passei um minutinho, né? Obrigada, então, a todos. Obrigada, Letícia. Não, foi em cima. Muito obrigada pela interessante... é muito interessante, muito bonito ver, né? E você falar de ODS... eu acho que tem que ser chamada a atenção mesmo, porque a gente está com muito projeto voltado ao ODS, a população, mas e a questão e a população marinha, e o ambiente marinho que nos cerca. Então, muito bom mesmo, depois a gente comenta mais um pouquinho, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Letícia, e convidar o Levi para a sua apresentação. Levi, tá ok. Você está sem áudio. Pronto, isso, agora sim, consegui desmutar aqui o áudio. Então, gente, bom dia, eu agradeço muito a Rede Algas pelo convite, agradeço a Osana pela apresentação. Como a Osana já descreveu, a Rede Algas ela é um evento diferenciado e me agrada muito estar aqui falando hoje com vocês como professor, sendo que no Rede Algas de 2009, que a Yossi bem comentou na palestra de abertura ontem, foi o evento que eu apresentei pela primeira vez um trabalho oral na minha vida acadêmica. Então, é muito legal estar aqui de volta. Eu trabalho atualmente na Unesp, na engenharia de pesca e no mestrado profissional, como a Osana comentou, mas hoje eu estou trazendo um trabalhinho um pouco diferente, que a gente vem desenvolvendo, um trabalho bem recente, voltado para a questão das macroalgas arribadas e uma abordagem bioeconômica para desenvolvimento de produtos com algum valor agregado, né? Esse projeto é desenvolvido em parceria internacional com o Instituto Fraunhofer, na Alemanha, coordenado aqui no Brasil por mim, dentro da Unesp, e tem aí uma rede de parceiros que a gente vai comentar ao longo do trabalho.
Só para contextualizar para todo mundo, né, eu sou um professor de bioeconomia também, é uma economia de base biológica e biotecnológica, que se refere a uma atividade econômica que envolve o uso de organismos na produção de bens de serviço, de energia, a partir desse material biológico. E isso entra em conjunto com serviços ecossistêmicos, que são bens e serviços que a sociedade obtém de ecossistemas, seja de maneira direta ou indireta, até como a professora Letícia comentou agora há pouco também. Então, essas palavras-chave, elas têm que ficar um pouco na cabeça de todo mundo aí dentro da rede Algas, porque a bioeconomia é a transição do desenvolvimento do mundo, né? A gente saiu de uma economia baseada em recursos naturais, uma economia baseada em recursos fósseis, e estamos entrando agora cada vez mais no universo da bioeconomia. Perfeito? Então, isso tem que estar aí em destaque para todo mundo da rede, e a bioeconomia ela anda de mãos dadas com a economia circular. A Letícia comentou das ODS, e essas ODS elas deixam bem claras e bem objetivas o que nós temos que fazer para conservar esse mundo e para utilizar os recursos desse mundo aí. Então, entra os serviços ecossistêmicos, eu tenho essa foto que eu gosto de trazer sempre, isso foi numa aula de campo no curso de oceanografia na Federal do Espírito Santo, eu estava levando os alunos para um passeio de barco no estuário, e aí eu olhei essa corda aqui, na hora que eu peguei ela, era praticamente um monocultivo de Pineia pseudomuciformes, que é uma alga que tem um grande interesse na indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, etc., já foi bem comentado aqui, e na hora que eu peguei a corda, o dono do deck falou, isso é uma porcaria, porque eu boto a corda e 2 semanas depois essa corda está totalmente colonizada por essas algas, eu tenho que cortar e jogar fora. E isso, na verdade, é um recurso biológico imenso, está sendo produzido ali naturalmente e pode e deve ser explorado de maneira sustentável. Então, a natureza está fornecendo a matriz, está fornecendo a muda, está plantando e está crescendo as algas ali. E a gente ainda não explora isso, não utiliza isso adequadamente. Nesse contexto, até trago um trabalho nosso que está ganhando destaque atualmente, que é desenvolvido em conjunto com o SEBRAE, dentro do selo da Gosto Cedo Ribeira. Nós estamos domesticando uma alga marinha, a alface do mar, produzindo mudas dessa alga que crescia naturalmente em cultivos de mexilhão aqui em comunidades caiçaras, e essa alga nós estamos incorporando em alimentos dentro dessas comunidades, alimentos tradicionais como a bananinha chips e o bolo de roda. E com isso a gente consegue enriquecer esses produtos no aspecto nutricional, com mais proteína, com mais aminoácidos, com mais ácidos graxos, e ainda dá um sabor inovador, dá um sabor diferenciado. Então, esse projeto está sendo desenvolvido junto com produtores, junto com a comunidade, em parceria com o SEBRAE, para desenvolvimento de produtos e processos. Então, essa abordagem é uma abordagem bem interessante, foi premiada com certificado de inovação social em 2020, e agora a gente está terminando a patente do produto, que vai ser lançado no mercado em breve, em parceria com essas comunidades e produtores. E aí, né, eu fiz essa provocação, eu peguei esse slide da minha apresentação do Rede Algas de 2019, né, que é essa discussão, algas incomodam moradores em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Então, temos aí nada mais, nada menos do que as arribadas e a reclamação que essas arribadas causam aí no litoral. Então, por que a gente ainda não utiliza esse recurso? Então, esse é um desafio que a gente vem tentando abordar agora nesses projetos, porque essa biomassa está disponível e ela pode e deve ser utilizada, né? E aí, tá, essa provocação é no mundo inteiro, né? A ciência vai resolver o problema das algas nas praias mexicanas, a maré dourada de sargaço aí flutuante na praia do Caribe, no Cancún e no México, causando problemas. E eu trago esse slide que vai me acompanhar agora nas próximas palestras, com certeza, que é essa provocação. Nós gastamos, desenvolvemos, eu participo disso, desenvolvendo inovação para aquicultura, para novas espécies, para a produção de algas. Aqui um exemplo de uma indústria australiana que prevê gastar 100 milhões de dólares até 2025, e, em contrapartida, os hotéis gastando em torno de 200 mil dólares só com o salário das equipes de limpeza e até 1 milhão de dólares com barreiras marítimas aí para prevenir a chegada desse sargaço e controlar esse sargaço quando chega no Caribe. E quando eu olho essa foto, eu vejo recurso, eu vejo possibilidades de desenvolvimento, de inovação, e quando eu olho essa foto, eu vejo exatamente a mesma coisa. Então, isso deve ser explorado, isso deve ser desenvolvido. E isso vem sendo discutido no Brasil e no mundo, né? Temos aí algumas publicações bem interessantes, todas são bem recentes, de 2020 em diante.
com exceção dessa aqui, que é uma discussão se era possível explorar de forma sustentável essas arribadas, né, o Bitcast, mas aí no Brasil já tem alguns trabalhos desenvolvidos, o grupo da professora Funge, junto com a professora Mutuê, nossa presidente da Rede Algas, grupos de pesquisa internacionais em Portugal, explorando a questão, e aqui esse livro recentemente lançado pela Iris e pela Mutuê, que fazem parte da rede, pensando no potencial tecnológico aí dessas arribadas da costa brasileira. E para isso a gente tem que pensar em alguns conceitos, a biorefinaria é outro conceito que deve ser abordado, que deve ser considerado, pensando a bioeconomia circular, utilizar integralmente os recursos de forma sustentável, e já existe muita pesquisa, já existe muito desenvolvimento que pode ser aplicado para esse material ribado. Então, temos aí um grande potencial a se investigar, e essa é uma abordagem que a gente quer trazer. Então, dentro desse contexto, nosso projeto, esse daí, foi aprovado pelo Instituto Fraunhofer no programa CORNECT, que é um programa alemão, né, Collective Research Network, ele é integralmente financiado, então, pela Alemanha, e ele é focado no uso da biomassa arribada que se acumula no litoral do Ceará. Então, são feitas coletas dessa biomassa, e essa biomassa ela vem sendo desenvolvido aspectos de produtos e processos em conjunto com o Fraunhofer, com a Unesp, com o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e também com empresas como o grupo alemão que trabalha com a parte de bioembalagens e a Companhia das Algas, que é uma empresa aí brasileira que vem atuando nesse setor. Então, a gente trabalha com os compostos de algas e extratos de carboidrato para aplicação em produtos voltados para alimentação e para embalagem, tecnologia de embalagem de alimentação. O projeto tem vários pacotes de trabalho bem arrojados, né, desde a parte de coleta e processamento, a parte de fracionamento, purificação, extração de produtos, a parte de utilização desses produtos, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho hoje, né, desenvolvimento, testes químicos e de capacidade antifúngica e desenvolvimento de biofilmes comestíveis, alimentícios enriquecidos com esses antifungos. Então, é um pouco dessa parceria aqui que envolve tanto transferência de material quanto transferência de conhecimento entre Brasil e Alemanha. Então, hoje em dia, basicamente, o que nós avançamos até agora, nesse primeiro ano de projeto e primeiro ano de pandemia também, as macroalgas foram coletadas, então nós trabalhamos com algumas espécies que são possíveis de se isolar, de se identificar, de se caracterizar dentro de um Bitcast, que é esse aglomerado de várias espécies de alga em conjunto. Então, nós trabalhamos com um mix, que é o conjunto dessas algas juntas, mas trabalhamos com algumas espécies aí que são possíveis de separar isoladamente. Então, trabalhamos com esse mix de alga, que nós temos uma descrição mais ou menos em porcentagem do material coletado, lógico que isso muda ao longo do tempo. Trabalhamos com a espécie de lobófora, que tinha grande quantidade, criptonêmia, que também era apresentável em grande quantidade, o sargaço e o códio. São espécies fáceis de reconhecer, são espécies fáceis de se processar. E esse material ele é seco de maneira bem simples, é seco localmente pelos pescadores artesanais lá do Ceará, e esse material é transferido tanto para os laboratórios da USP e da Unesp, quanto para os laboratórios do Instituto Fraunhofer da Alemanha. Aqui na Unesp, nós realizamos um procedimento de extração, né, extração fase líquido-sólida, no qual a gente expõe essas amostras a diferentes solventes, não fazemos extração consecutiva, fazemos extração simplificada, cada biomassa é exposta apenas a um solvente, e trabalhamos com um solvente apolar, o hexano de clorometano, um solvente polar aprótico, que é o dimetilsulfóxido, e solventes polares próticos, como o metanol e o etanol. Após essa extração, né, na razão de 1 de biomassa para 10 de volume de solvente, a gente faz a filtragem e evaporação a vácuo. E esse extrato vai ser submetido às análises de bioativos dentro do nosso projeto. Então, baseado em protocolos, e isso é uma coisa que a Rede Algas tem uma possibilidade de interagir muito fortemente, criar protocolos e esses protocolos serem compartilhados entre os laboratórios. Então, temos um laboratório focado no antifúngico, um laboratório focado no antimicrobiano, laboratórios com a grande expertise de análises químicas. Esses laboratórios trabalhamos em conjuntos para esgotar essas atividades biológicas desses extratos. Então, nós aqui trabalhamos com os antifúngicos, esse foi um ensaio que a gente padronizou
dentro do meu doutorado, e a gente trabalhou, então, fazendo a bioautografia de atividade antifúngica para um screening dessas atividades. Todos esses protocolos que nós estamos usando no projeto estão publicados nesse capítulo que foi recentemente publicado aí pela Taylor Francis, que é o uso das algas no controle de doenças de plantas e de insetos. Então, nós basicamente fazemos tanto o teste de atividade positiva ou negativa, quanto os testes aí também de análise química preliminar, para ver o que nós temos nesses extratos e como nós podemos utilizar esses extratos. Então, basicamente, esse extrato ele é corrido em uma plaquinha de cromatografia. Essa corrida ocorre por meio de o solvente correndo por capilaridade aqui na plaquinha, separando as diferentes moléculas que possuem diferentes polaridades. Sobre essa placa, a gente consegue borrifar um fungo e ocorre a formação de uma mancha escura, uma mancha clara sobre um fundo escuro, dizendo aonde tem atividade positiva. E aqui a gente consegue anotar o RF, que é a distância entre a mancha que vai ter atividade e a distância total da corrida. Esse RF nós conseguimos utilizar como uma ferramenta para purificar os antifúngicos que estão na amostra. Então, esse ensaio não é nada novo, não é nada inovador, ele foi desenvolvido na década de 70, nós estamos indo aperfeiçoando ele ao longo dos anos. Todo o método foi publicado nesse artigo aqui, que foi um número especial do Rede Algas, publicado no workshop da Rede Algas de 2012, se eu não me engano, lá do CLABA, foi publicado no Journal Applied de 2014. Então, temos esse artigo aí publicado que mostra exatamente como seguimos com esse protocolo. E aqui alguns resultados preliminares desses extratos de Bitcast que nós utilizamos. Então, o material do mix tendo uma atividade positiva aí para os extratos metanólicos, hexânicos e diclorometânicos. Então, nós estamos encontrando uma atividade positiva e isso está seguindo para o fracionamento. Então, esse mix coletado na natureza, processado de forma simplificada, com extratos feitos de forma simplificada, tem dado uma atividade positiva, mostrando um potencial uso, potencial bioeconômico para essa biomassa, né? Aqui, a bioautografia que nós fizemos, conseguimos um RF de 0,85, que vai ser utilizado para a purificação dos antifúngicos do extrato metanólico desse material aí, perfeito? E agora, em andamento, nós temos um screening de todos os extratos de todas as macroalgas, então são mais de 50 extratos que nós estamos investigando, e já dá para ter uma noção que a composição química é totalmente diferente. Aqui o extrato metanólico das diferentes espécies tem uma cara de composição química diferente, colorações nas manchas diferentes, e nós vamos investigar isso mais aprofundadamente, focado naqueles que tiverem uma atividade positiva. Das análises químicas que nós fizemos até agora, dá para ter uma noção também que a composição química de cada uma é bem diferente. Aqui a composição do mix, então nós analisamos o valor de proteínas totais e os valores de nitrogênio, fósforo, potássio, porque um dos enfoques dessa biomassa é a utilização como biofertilizante também, junto com as comunidades lá do Ceará, desenvolvendo produtos em conjunto, em parceria com a Companhia das Algas. Os próximos passos vão ser baseados nos protocolos do meu doutorado também, que é os testes de microdiluição e a aplicação aí também em biofilmes comestíveis para a utilização no pós-colheito de frutos de interesse econômico. Então, nós fizemos esses testes, eles estão padronizados lá desde o meu doutorado, e nós vamos aplicar agora essa biomassa e esses extratos purificados. Nós temos um grupo de trabalho local aqui, né, que é legal a gente trazer, e essas parcerias são importantes tanto dentro quanto fora da Rede Algas. Temos uma fitopatologista que atua com a gente aqui e um grupo de estudantes bem grande que vem desenvolvendo esses trabalhos de antifúngico. Então, meu laboratório de algas e plantas aquáticas, em conjunto com o núcleo de ensino e pesquisa em fitopatologia, todos eles aqui no campo de registro. E estamos abertos a colaborações, a quem estiver interessado também em conversar sobre esses potenciais antifúngicos. E para a gente pensar, né, provavelmente pode surgir essa pergunta logo mais. Bitcast, o material ribado, ele não tem uma continuidade de composição química, nem uma quantidade de biomassas, mas a gente pode e deve pensar nos bioprocessos como uma alternativa para a padronização dessas biomassas e também para garantir a uniformidade do lote e também para extrair de forma mais efetiva
aí esses produtos. Então, entra a questão de fermentação. Então, esses artigos aqui são dos dois de 2000, um é de 2021, o outro vai sair agora em 2022, oficialmente, esse capítulo, que é pensando em tecnologias inovativas para desenvolvimento desses produtos derivados aí das macroalgas de BitCast. E só para chamar a atenção, voltando rapidamente, a quantidade de proteína aqui é bem interessante, vale a pena se pensar na utilização dessa proteína purificada aí para alimentação. Então, pensar aqui aminoácidos, o que nós temos ali que pode ter algum valor agregado. Então, essa é uma alternativa para se pensar esse material do BitCast e até os materiais de cultivo. Eu tenho bastante gente falando dos cultivos, a gente já vem testando algumas tecnologias como essa. E como fazer isso, né? Eu não poderia deixar de trazer, a gente tem hoje uma incubadora de startups dentro da universidade aqui, e essa incubadora de startups funciona no modo da tripla hélice, que é uma interação entre universidades, empresas e governo. Então, essa questão do financiamento, que vem sido cada vez mais enxugado aqui no Brasil, ela pode e deve ser pensado na pesquisa e desenvolvimento em conjunto com as empresas. Então, trabalhar essas redes trilaterais, juntando academia, juntando governo, juntando indústria, intersecção desses conjuntos gera uma possibilidade para organizações híbridas, que são essas startups, que podem também ser ONGs, que podem ser associação de piscicultores ou associação de pescadores familiares. E aí a Letícia muito bem frisou algumas ODS aí correlacionadas, eu gostaria de frisar outras, a ODS da Indústria, Inovação e Abastecimento, as cidades e comunidades sustentáveis e o consumo e a produção responsável. E aí entra tudo que já vem sendo feito no mundo, né? Os TRLs que foram padronizados pela NASA, que são um termômetro de como está essa tecnologia, desde a pesquisa básica até a entrada em operação, e nós temos capacidade de pensar e avançar dentro das universidades, dentro da startup, para diferentes TRLs. E é isso que a gente vem propondo e vem fazendo aqui dentro do campus. Nós temos a primeira incubadora de empresas da Unesp, credenciada na rede paulista de ambiente de inovação. Então, a gente trabalha com esse foco na tecnologia social, o ensino inovador e empreendedor, as pesquisas alinhadas com necessidades, com demandas e com oportunidades junto à sociedade, a integração da pesquisa com as empresas e demandas locais e aperfeiçoar e incubar as inovações e startups. Nós temos um site aí do Aquário de Ideias, convido todo mundo a visitar, ele está em reformulação, que nós vamos lançar o primeiro edital de incubação, mas quem tiver interesse, quem tiver vontade de procurar, pode procurar a gente nas redes sociais também. Aí só alguns resultados, né? De 2017 a 2021, nós criamos 4 empresas com diferentes abordagens voltadas para o recurso pesqueiro e para as macroalgas, especialmente ao Grow, trabalhando com a produção de algas em sistemas de land base. Foram 28 processos de criação, projetos de criação de startup, 7 que se consolidaram, são essas 7 aqui, 9 contratos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 8 patentes depositadas e 2 licenciamentos de tecnologia, 3 projetos PIP e FAPESP. Então, essa é uma possibilidade de articular essas ações em conjunto com a Rede Alga. E aqui estão nossos colaboradores, várias empresas nacionais e internacionais, e isso era um pouco do que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez a Rede Algas pelo convite, trago aí uma foto minha, que é do cultivo de noriz, aqui a gente começando o isolamento do cultivo de noriz para desenvolvimento de produtos para alimentação oriental aqui no Vale do Ribeira, e estamos à disposição aí para tudo que demandarem, todas as perguntas. Obrigado aí, obrigado, Osana, obrigado, Rede Algas. Obrigada, Levi, pela brilhante apresentação. É muito interessante você ter falado de algas arribadas, né? Porque eu, como química, quando eu vou para a praia, ou mesmo no plantar, lá na Antártica, é arribada, não mexe, deixa aí. Então, e você vê, por exemplo, a gente vê em praias o pessoal tirando com tratores, jogando fora, atrapalha todo mundo. E se você puder aproveitar, né, esse material é muito interessante mesmo, né? Eu acho que é muito salutar o que você apresentou. Então, eu tenho algumas questões aqui que eu vou começar a chamar. Letícia, eu vou tentar
São várias, tá, pessoal? Então, eu vou tentar chamar um de cada para a gente ter um revezamento. Inclusive, tem questões para os dois, certo? Então, Letícia, também as pessoas parabenizando você, o Levi, pelas brilhantes palestras, né? E eu tenho uma questão do Matheus Costa, que ele fala assim: professora Letícia, por gentileza, pensando na alga Capafixus alvarezi, que hoje é cultivada no Brasil, existem atualmente pesquisas que revelam o potencial de alguns antioxidantes derivados dessa biomassa para uso em tratamento alternativo para câncer de cólon e próstata. Você tem algum conhecimento sobre essa macroalga para essa aplicação? Obrigada, Matheus, pela pergunta. Não, Matheus, de fato, eu não conheço esse trabalho. Eu tenho, assim, eu precisava olhar, mas eu tenho muito, como é que eu posso falar assim? O uso do antioxidante como uma forma quase que de... É quase como usar o chá verde, como os chineses que usam a vida inteira, né? Ele te traz um benefício no longo prazo. O tratamento do câncer com base num antioxidante, eu acho que a gente tem poucas evidências que essa seja uma forma efetiva de tratamento da doença. Eu diria muito mais uma forma de quimioprevenção, de proteção para a gente, do que o tratamento de uma doença propriamente estabelecida já. Né? Então, assim, eu precisava olhar, eu acho que as algas são riquíssimas, elas têm muito potencial terapêutico, não sei te falar especificamente desses trabalhos. Se você quiser, me manda um e-mail que a gente pode olhar junto essa literatura e conversar mais sobre isso. Obrigada. Obrigada, Letícia. Próxima questão, então, vou levantar para o Levi, é a questão do professor Piccolo Epícolo. Parabéns pela conferência. Você tem ideia da composição química de suas extrações com diferentes polaridades? As aplicações podem ser estendidas para a área médica, além da agricultura? Agradeço a pergunta aí do professor Pio. Esses extratos, eles começaram a ser processados agora, no meio da pandemia, a gente começou a trabalhar com eles em agosto apenas, então nós ainda não avançamos na parte química, a gente está focado em avançar na parte química daqueles que forem positivos no screening, assim como eu fiz na minha tese de doutorado também. Então, o próximo passo é entrar nessa análise química, entender um pouco mais dessa composição e, com certeza, eu acredito que, além desses testes de antifúngico já voltados da agricultura, podem e devem ser pensados aí para a área médica, pensando, então, tanto nos extratos, nas substâncias das algas, os subprodutos que se formam na deterioração das algas arribadas, e por isso, Osana, que a gente evitava as arribadas na Antártica, porque a gente não sabia, não tinha controle do que acontecia, né? Então, pensando em uma pesquisa científica a longo prazo, isso pode dificultar. Mas, a partir do momento que a gente tem um screening, tem uma busca, já um conhecimento dessa biomassa arribada ao longo do tempo, de qual é essa estabilidade que ela pode ter, a gente consegue pensar nisso. E a fermentação, o desenvolvimento de produtos em cima dessas substâncias químicas que já existem, né, os derivados, podem gerar aí inúmeros outros bioativos de formas mais complexas que podem ser utilizados aí também para a indústria médica, farmacêutica, cosmética e entre outras. Ô, Levi, deixa eu complementar essa questão, que era a minha questão. Que a gente sempre pensa muito, por exemplo, quando você vai fazer uma coleta, em sazonalidade. Sim. E aí, o meu receio é assim, por exemplo, é arribada, você já tem mais ou menos uma ideia de quais são, como você disse, são fases de reconhecer. Até a gente que não tem costume de trabalhar, às vezes conhece, olha, talvez é tal, pelo menos o gênero, né? Mas e como que fica essa situação de sazonalidade? Por exemplo, teve uma época que choveu muito, ou sei lá, ficou muito árido. A composição varia, então a gente sempre tem que ter uma ideia. Tem os constituintes, que é a parte, por exemplo, um marcador taxonômico em planta. Ele está lá e mais ou menos qual é a concentração. E como que faz com material arribado com essas variações? Sim, essa é uma questão bem problemática, com certeza, mas nós temos que pensar no seguinte aspecto: alguns candidatos-alvos, aí pensando nos antifúngicos, a gente teria algumas limitações, é claro, mas pensando em, por exemplo, ficoeritrinas,
pensando em, por exemplo, alginatos, ou pelo menos o esqueleto do alginato, eles continuam estando ali disponíveis nessa arribada. Pode mudar o rendimento, e isso vai flutuar o preço do produto. A safra de soja também não é igual todo ano, nem a qualidade, nem a quantidade da soja produzida. A mesma coisa as arribadas. Então, aperfeiçoar o nosso entendimento sobre as arribadas é uma demanda urgente. Entender o que acontece, quando acontece, saber até prever com um pouco mais de exatidão o quando essas arribadas vão acontecer. Que, pelo menos a minha vivência no Espírito Santo, a gente sabia exatamente a época que ia dar arribada. Então, esse é um pensamento que pode ser estendido. Entender um pouco mais a tecnologia dessa arribada e pensar também nos produtos que são possíveis extrair de maneira simples e também nos produtos que podem ser derivados. E aí você tem uma padronização, uma fermentação, qualquer outro processo dessa forma, você consegue garantir mais ou menos uma padronização e uma homogeneidade desse lote. Muito obrigada, porque é sempre a dúvida que a gente fica. A gente, como químico, como é que eu tenho uma certeza? Por exemplo, nosso problema, a gente não pode trabalhar com algas, é época de férias, tem muito protetor. Protetor solar Sim. arrebenta com a nossa pesquisa, né? Sim. Então, a gente tem que, bom, pelo menos eu penso que tem que imaginar todas as interferências, né? Mas obrigada, viu, Levi? Agora, Letícia, mais uma pergunta para você. É do Leonardo Zambotti Vilela, também colega nosso. É sempre os amigos. Eu acho tão interessante o Rede Algas, que eu falei que é uma grande família, né? Então, são perguntas interessantes e eu acho que isso enriquece muito a nossa discussão. Ele está perguntando, Letícia, se seria possível pensar em ficoterápicos, padronizar extratos menos complexos, enriquecidos com os ativos que você avalia. Eu não tenho dúvida, Leonardo, eu acho que esse é um caminho. Eu acho que a gente tem que pensar em uma das aplicações que a gente, assim, imagina você que o valor agregado do produto muda, mas a gente tem muitas formas de usar extratos padronizados. Eu acho que até, assim, é uma realidade mais factível e mais próxima se você pensa em cosmético e em nutracêutico, né? Mas você tem, por exemplo, da mesma forma que você tem o Acheflan, que é um extrato de córdia padronizado, você pode ter um produto que seja um extrato, né, de uma alga, não tenha dúvida. Eu acredito, inclusive com os alginatos, né, que eu mostrei, na época que a gente fez a pesquisa, uma das ideias que tinha uma empresa lá no Ceará que produzia os alginatos era para uso tópico, tipo curativo. Né? Então, às vezes, para uma lesão que você tenha localizada, né, de um melanoma ou de um basocelular, um carcinoma basocelular, isso pode ser uma forma de abordagem, né, terapêutica, pode ser uma forma interessante. Então, eu acho que sim, eu acredito que sim. Obrigada, Letícia. Olha, nós temos 2 minutos antes de dar início à próxima sessão, então eu vou fazer uma pergunta geral aqui, que é para a mesa do Paulo Horta, tá? Paulo, que você falou também presente. Considerando que o investimento em ciência representa maior soberania nacional e qualidade de vida, como fomentar, induzir e influenciar a criação de políticas de Estado de fomento à pesquisa e ensino superior público de qualidade, que sejam resilientes e imunes a retrocessos como os resultados dos cortes em CTI observados nos últimos anos. Como? Uma grande pergunta, né, Paulo? Eu olhei e pensei, para a mesa, será que eu estou incluída aí? Eu posso começar, Letícia? Claro, Letícia. Eu acredito muito que a gente tem que aprofundar a interação da rede, a nossa interação com as empresas. Nós temos projetos aprovados em andamento totalmente financiado por empresas privadas, enquanto um FAPESP hoje em dia dá em torno de 150 a 200 mil reais para um projeto regular, a gente tem projetos de quase 300 mil totalmente financiados por empresas. Então, eu acho que esse é um caminho. E a criação das startups que conseguem captar de forma muito mais eficiente, por exemplo, recursos internacionais. As startups são habilitadas a captar recursos de pesquisas privados internacionais que a universidade hoje em dia tem muita dificuldade. Então, essa mentalidade precisa começar a ser estimulada entre os alunos, porque a ciência brasileira, as algas não podem ficar à mercê desses ventos que alteram todos os anos, a cada 4 anos na eleição,
a gente está à mercê disso. Então, a gente tem que começar a aprofundar e criar esses mecanismos. A gente tem feito aqui e tem funcionado, tem dado muito certo. Tem bolsa de mestrado paga por empresas, análises químicas pagas por empresa, e é uma oportunidade aí muito grande para isso. Então, isso é uma coisa que eu gostaria bastante de discutir e estimular dentro da Rede Algas. Tá aí. Eu acho que a gente não esgotou o nosso tempo, né? Mas eu acho que é um caminho, o que o Levi falou, mas eu não acho que a gente possa abrir mão do nosso financiamento público. Eu acho que essa é uma responsabilidade do Estado, financiar a ciência, financiar conhecimento, formação e educação em todos os níveis. Então, ao mesmo tempo que eu sou entusiasta das parcerias com o setor privado, eu acho que a gente tem que... tudo que está acontecendo agora mostra a fragilidade do nosso sistema de financiamento de ciência e tecnologia. Então, acho que a gente precisa lutar para que isso seja menos frágil, porque não dá para a gente também ter a nossa pesquisa apenas financiada pela iniciativa privada. A gente precisa ter um combo das duas coisas. E mesmo agregar, né, Letícia, os projetos ODS, que eu acho que esse que é o caminho. Você agrega ciência, educação, privado, mas com foco na população também, né? Então, eu acho que encerramos por aqui, né? Agradeço novamente a Letícia e o Levi pelas belíssimas apresentações, pelas questões, pelo público, e agora contamos com a professora Eliane para chamar a próxima sessão. Obrigada, Eliane, obrigada a todos pela presença. Obrigada, Osana, Levi, Letícia, excelente palestra, muito obrigada. Então, dando continuidade, né, nós vamos ter agora novos palestrantes, né, a sessão Keynotes, e como mediadora nós vamos ter a doutora Eliana Nagano, do Instituto Butantan.